Vocês estão felizes? Amém? Glória a Deus. Confesso para os irmãos que estou tremendo igual varavete. Eu acabei de ministrar o louvor agora, mas como é diferente se tratando da palavra do Senhor. Existe um tremor enorme no coração ao falar das Escrituras do Senhor. E desde quando o convite foi feito, já foi feito há um tempo, mas aconteceu tantas coisas que eu não pude estar. E o Senhor brotou logo no meu coração a palavra que não é essa. Mas quando eu fui buscar mesmo na intimidade, o Senhor mudou a palavra. E a palavra me rebentou. Eu até falei comigo, disse, nossa, isso aqui é meio complicado, né? Mas não é aquilo que a gente quer falar, mas é aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar para você. E eu tenho para mim que, se não for Deus falando, então é apenas palavras ao vento. Entra por aqui e sai por aqui. Mas eu espero que o Espírito Santo de Deus mostre para você nesta noite aquilo que Ele quer falar com você, comigo, nesta noite. Amém? A palavra do Senhor está em Mateus 21, versículo 18. Mateus 21, versículo 18. E eu quero deixar meu agradecimento a toda a igreja pelas orações, pela vida do meu pai, que infelizmente o Senhor recolheu. Mas eu quero deixar meu agradecimento que foi ímpar na minha vida. Todas as mensagens de solidariedade, de consolidação, de ânimo, né, que a gente precisa, por mais que as palavras nesse momento elas são como nada para a gente, porque é um sofrimento a qual eu nunca passei antes, assim, por um ente tão próximo, querido, né, que é meu pai. Então, nunca tinha vivido um luto na minha família. Há muito tempo atrás que eu tinha vivido um luto de um sobrinho próximo, mas foi só. Então foi um choque, mesmo que a gente espera, mesmo que a gente sabe, né, que estava doente, ficou 3 semanas, quase 3 semanas entubado. E a gente cria aquela esperança que ia dar certo, que vai sair, mas sempre a vontade de Deus prevalece. Porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu sou grato demais pela igreja. Mateus 21, 18 diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então ele disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Somente aqui. Amados, essa palavra ela mexeu muito comigo porque ela bateu na ferida de tempos atrás, né? Antes de eu entender o propósito real de servir ao Senhor, de estar na casa do Senhor com o coração aberto, com o coração quebrantado. E isso trouxe a minha memória. Eu falei assim: meu Deus, mas que palavra dura é essa? E nessa passagem fala, né, que Jesus ele teve fome quando ele estava indo, voltando para a cidade de Jerusalém. Ele estava em Betânia, ele teve fome e logo avistou essa figueira. E o que chama a atenção é como essa figueira estava, cheia de folhas. Ela estava aparentemente bonita, vistosa. E isso chama a atenção de Jesus. Opa, se tem folhas, tem frutos. Porque para você entender mais ou menos como posso dizer a palavra certa, eu não entendo muito de flores nem de plantas, mas a forma que a figueira se é formar os frutos é diferente das árvores de hoje, assim que a gente tem próximo à nossa casa, uma mangueira, por exemplo. Quando você observa a árvore da manga, ela primeiro dá as folhas, ela vem as flores, os frutos vêm depois das flores, correto? E assim a gente conhece por todas essas árvores, jaca, enfim, várias árvores.
Primeiramente, ela enche de flores, e logo depois vem os frutos. Mas a figueira é diferente. A figueira, torna-se assim, ela começa a juntar forças desde o início, e antes mesmo de ter folhas, ela começa a se prontificar a formar frutos. Então, evidentemente que aquela figueira ela tinha frutos, porque ela estava cheia de flores, cheia de folhas. E observando a palavra aqui, Jesus chega até aquela figueira à procura de figos e nada encontra nela. Porque, evidentemente, ela tinha que ter frutos. Porque a biologia dessa planta é assim: frutos primeiro, folhagem depois. E Jesus logo dá uma palavra de sentença para aquela árvore: nunca mais nascerá frutos de ti, nunca mais terá frutos, nunca mais produzirá frutos de ti. Sabe, não falando de árvores, nem falando de plantas, porque não é sobre isso. Jesus ele sempre usava as palavras, sempre usava as coisas para explicar de uma maneira mais fácil o que é para a nossa vida. Amados, quando você está esperando algo e você cria uma expectativa e você não encontra aquilo que você procura, é frustrante, não é? Imagina com fome. Você, por exemplo, está com fome e você deixou algo na sua casa guardado para você comer quando chegasse. E você guardou o seu restinho de sorvete, por exemplo, ou o restinho de Coca-Cola. E você fica louco para chegar em casa para você pegar aquele restinho, esquentar no micro-ondas, ou tomar um sorvete, ou beber um restinho de Coca. Lá em casa é um restinho de Coca. Eu deixo o restinho para tomar depois, aí na praça vai lá e ela seca. Eu nunca falei nada, mas dá uma ira. Nossa! Eu não sei qual que é a sua ira com a comida, mas é algo frustrante porque você criou uma expectativa ao longo do dia e quando você chega, lembra que não mora sozinho, mora alguém contigo. Aí eu me circunciso lá e beber ou comer o que não era para você ter comido quando chegasse. Criou o quê? Uma expectativa. Agora você imagina no texto, uma expectativa falsa estava sendo gerada naquela árvore, naquela figueira. Era para ter frutos, mas não tinha nada, tinha folhas. Sabe? E não é de figueira, não é de árvore que a gente está falando, a gente está falando de pessoas hoje, no nosso cotidiano. Quantas e quantas vezes nós encontramos como essa figueira? Nós mostramos que somos aquela figueira verdadeira, cheia de frutos, mas nós não temos nada. E se chegar um tempo em que Jesus vier até você e requerer os frutos, aonde estão os seus frutos? Será que nós vamos esperar vir uma palavra de sentença a qual nunca mais terá frutos? Sabe, o que mais se chama a atenção é que não só mais frutos aquela árvore parou de dar, ela secou instantaneamente, acabou. É algo que a gente tem que parar para pensar, analisar como que eu estou produzindo os meus frutos. Será que eu estou produzindo no tempo certo? Será que eu estou sim debaixo da graça de Deus, a qual os meus frutos sim são verdadeiros e continuam a multiplicar cada vez mais? Ou eu só tenho folhas? Chegou uma época na minha vida que eu sempre fui de igreja, né? Esses são os mais aplicados, né? Mas, irmãos, vou falar contigo. Chegou um ponto de eu estar no altar, fazendo as coisas de Deus, e se prostituindo, pornografia, e não sei o que, e não sei o que lá, tantas coisas erradas, que frutos que eu tinha. Eu estava como uma figueira, somente folha, porque dom vem de Deus e Ele não tira. Depois que você aprendeu, você começou a fazer, você não esquece. Então eu tocava, mas eu tocava para quem? Para mim mesmo. Não tinha fruto, não tinha nada. Em pecado, fazendo aquilo que é sagrado, que é colocar a mão no arado e continuar pecando, continuar fazendo as coisas erradas, e não se importar com as coisas que vai acontecer depois. O pastor aqui falou no domingo passado sobre isso, sobre escolhas e consequências
expectativa. Jesus ele não tinha esse problema de fome, de sentir aquela obrigação, né, de comer. Tanto é que ele ficou 40 dias e a palavra do Senhor diz que aí ele teve fome. Então não foi algo, nossa, muito escandaloso, uma fome terrível, não. A ira dele não foi que ele irou por causa disso também, mas porque foi uma frustração, porque ela apresentava-se como uma árvore frutífera, mas ela não tinha nada. Tem pessoas que é assim, eles querem ser o que não pode ser, ou quer ser aquilo que não é ser. Não tem frutos, não tem folhas. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Talvez não era o tempo de frutificar ainda. Mas tem pessoas que a prece coloca a vontade dela na frente da vontade de Deus. E muitas das vezes isso é algo crucial, muito sério. Porque apresenta ser alguma coisa e não é. Apresenta ser cristão, mas não é. Vir na igreja aos domingos, isso não quer dizer que você é um cristão de verdade. Viver para Cristo, morrer para o mundo. Nós precisamos a cada dia morrer para o mundo, morrer para as minhas vontades, morrer pelas suas vontades. Aquilo que você estava buscando somente para você não tem que prevalecer, tem que prevalecer a vontade daquele que pode fazer tudo por você. A minha vida, a sua vida, você tem que ser totalmente dependente daquele que tudo pode. Sabe, o Espírito Santo de Deus, ele falou no coração algo tremendo, porque ele me fez lembrar dessa época, e graças a Deus eu não estou mais dessa forma. Eu tenho toda a convicção em meu coração de dizer que eu estou vivendo um novo tempo de Deus na minha vida. E como o pastor falou, cada terça-feira o Senhor tem falado neste lugar. A cada terça-feira o Senhor tem ouvido algo diferente neste lugar. Eu sou prova viva disso. Sabe, eu não consigo mais ficar admirado com outras coisas a não ser as coisas que Deus quer para mim fazer na minha vida, aquilo que Ele tem para fazer na minha vida. É isso que eu quero para mim. O meu alvo, o meu foco não é mais as coisas terrenas, as coisas de Deus. E quando eu recebi esse convite, eu assustei, né? Porque, nossa, pegaram domingo, meu Deus, tá doido? Como assim? Mas eu lembrei que lá atrás, na adolescência, o Senhor falou comigo que ia usar a palavra também, que não ia ficar só nos instrumentos. E para você entender um pouquinho da trajetória, eu tocava mais instrumentos do que ministrava canções. Mas o Senhor já tinha falado que eu ia ser ministro da palavra do Senhor. E olha o que Ele fez comigo. Me acidentei, cortei esse dedo, no acidente de trabalho, ficou pendurado. E eu tocava guitarra, eu gostava demais de tocar guitarra. A guitarra praticamente falava, né? Não tem muita teoria não, mas ela era algo que eu tinha como amor. Eu tocava por mim. Estava tudo errado, então eu tocava por mim. E foi necessário Deus dar uma poda. Você está achando caro? Então tá bom, vou te mostrar. Perdi o movimento do dedo. Ele só vai até aqui. Talvez você esteja tocando violão. Meu irmão, eu toco no sacrifício, porque dói. Mas eu não vou parar de tocar. E o Senhor foi e me trouxe essa lembrança. Você precisa ministrar, eu quero que você ministre a minha palavra. Não é sobre você tocar, não é sobre você fazer aquilo que você quer fazer. É você fazer a vontade de Deus. Você precisa fazer a vontade de Deus. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. E em João 15 vai falar sobre a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.
pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim. Haverá tempo que será necessário uma poda acontecer. Porque você está dando fruto, mas o lavrador ele quer mais frutos. O nosso Deus ele quer que você entregue mais para Ele. E haverá momentos que você não vai conseguir entender o processo naquele momento, mas entenda-se que a poda do Senhor ele vai chegar para todos nós. E se você fazer um experimento, cortar o galho de uma árvore, você vai ver que vai sair algo líquido dela. E você entende-se que quando existe essa poda do Senhor Jesus em nossas vidas, vai sangrar, vai sentir dor, mas é necessário que você passe por esse momento de dor, por esse momento de poda, para que você venha a frutificar mais. Mas muitas das vezes nós não entendemos esse processo, e quando vem a primeira poda, nós queremos desistir. Quando nossos planos não dão certo, muitas vezes nós queremos parar no meio do caminho, porque a primeira dificuldade aconteceu, o serviço não dá mais certo, o relacionamento acabou, não dá mais certo. Ah, eu não sei qual foi o plano que você fez e acabou por ali, se findou. Não findou, é apenas uma poda, a qual o Senhor está mudando a sua trajetória, trazendo você de volta para um lugar de frutificação, para que os seus frutos permaneçam nele. O Espírito Santo de Deus tem falado tanto comigo, volta no lugar, volta no lugar, volta no lugar. Eu ficava assim, que lugar é esse? Eu não estava entendendo nada. Já tem quase um mês isso. E quando essa palavra veio, bateu em mim, eu entendi este lugar. O lugar da intimidade com o Senhor Jesus. Há quanto tempo que você não tem uma intimidade com o Senhor Jesus? Lembre, examine a sua vida, examine ela, como que está a sua intimidade com o nosso Senhor Jesus. Sabe, nós queremos buscar os nossos planos, correr atrás de nossos sonhos, daquilo que a gente almeja, e nós esquecemos de buscar a face daquele que tudo pode, buscar a face daquele que reina para todo sempre, do nosso Senhor Jesus Cristo, buscar fazer a vontade dele. E muitas das vezes essa poda acontece para você se tocar, abrir os seus olhos espirituais e ver que o caminho que você está indo não é o caminho que o Senhor preparou para você. Porque uma palavra de sentença, quando ela é dita, nunca mais é algo que dava frutos antes e não dá mais. Porque não se usa nunca mais para algo que nunca aconteceu. Aquela árvore que tinha dado frutos em outras ocasiões. Mas não era tempo de figos. Nosso Senhor Jesus sabia, os discípulos sabiam, mas ela estava evidenciando os frutos. E criou-se uma expectativa falsa pelaquela ocasião. Ela parece ser, mas não é. Ela parece que tem, mas não tem nada. Eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas essa palavra serve de alerta para mim e para você. Ainda é tempo de nós mudarmos a nossa trajetória, porque a palavra de sentença ainda não chegou sobre a sua vida, sobre a minha vida. Essa é a diferença da minha vida pelaquela figueira, da sua vida pela figueira. Porque uma palavra tão dura, nunca mais, ponto. Não é sobre árvores que nós estamos falando. É necessário você passar por este momento sim de dor. É necessário sim, eu passei recentemente por um momento que eu não esperava, um momento que eu não imaginava que seria tão doloroso, mas muitas das vezes eu vim para a casa do Senhor com o coração partido, angustiado, porque você não sabe o que pode acontecer, o que vai acontecer, porque não está no seu controle, você não consegue fazer nada com alguém que está entubado, medicado naquele momento.
culto que eu estava escalado para tocar violão. E eu estava tocando, e eu recebi a notícia que o quadro do meu pai tinha piorado. E aquilo foi uma pedrada. Eu fiquei assim, meu pai. Sabe, você não consegue mais entender o processo, mas você entende que Deus está cuidando de todas as coisas. As coisas não estão no seu controle, mas você entende que Ele tem todo o controle nas mãos dele. Eu não sei qual que é o momento que você passa hoje, eu não sei como está a sua vida hoje, a qual você pensa assim, o que eu vou fazer amanhã? Como que eu vou resolver esse problema? Ei, o problema só vai ser resolvido quando você entregar na mão dele. Ah, Jesus. Em 2 Coríntios 4,17 diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Os nossos olhos têm que estar fixados somente naquele que tudo pode, na eternidade, nas coisas do céu. Tudo aquilo que nossos olhos conseguem ver, que as nossas mãos conseguem tocar, é passageiro. E este momento de dor, da poda, que dói, que é necessária, ela é passageira. Esse momento ele é momentâneo, transitório. Entenda-se uma coisa, que o Senhor Jesus ele não quer que nós nos soframos, mas é necessário sim, muitas das vezes, que esse sofrimento venha até nós, para que nós possamos nos render totalmente a Ele e demonstrar toda a nossa fidelidade a Ele. Não para nos virarmos as costas, não para nós nos fecharmos e falar assim, o Senhor não faz nada para mim, pronto, eu não quero saber de mais nada. Não, não é isso. É momentâneo, é passageiro esse momento de dor. Fixar os seus olhos naquilo que você não vê. As pombas, elas têm os seus olhos unifocais. Ela foca no alvo e voa para aquela direção do alvo. Os nossos olhos eles têm que estar fixados no Senhor Jesus. Os nossos olhos eles têm que estar fixados somente no Senhor Jesus. Porque as outras coisas não podem me abalar, as outras coisas não podem te abalar. Pode vir um tempo ruim, pode vir nos momentos ruins, tempos de seca, tempos de muito deserto, mas o Senhor ele está conosco, Ele está caminhando conosco o tempo todo. O momento que é doloroso vai passar e nos faz levar a uma vida de uma verdadeira intimidade com o Senhor, que faz os frutos permanecer, os frutos verdadeiros. Sabe, queridos, a palavra fala que a árvore é cortada, é lançada, jogada fora. Eu pensei logo em Jó, quando ele estava num momento tão difícil na vida dele, e que ele fala do Senhor, tantas exclamações: por que isso acontece comigo? Por que assim? Por que estou passando por isso? Tem uma passagem que fala que mesmo a árvore ser cortada, ao cheiro das águas ela brotará novamente. Se ela não foi queimada, se ela não recebeu a palavra de sentença do nunca mais, ainda há esperança para ela. Ainda há esperança para ela, ainda há esperança para mim, ainda há esperança para você. Não importa qual é a situação que você está na sua vida espiritual, não importa como que você está, ainda há esperança. E Ele quer fazer isso com nós hoje, Ele quer fazer com que nós entendemos essa palavra e buscarmos a cada dia mais
seca. Acabou o tempo dela. Antes de Jesus passar e procurar os frutos, ela tinha um tempo para ela. Antes de procurar os frutos, ela teve o tempo que ela necessitava. E observando o texto, os discípulos ficaram espantados com essa ocasião, porque Jesus, o nosso Senhor Jesus, Ele sempre trazia vida onde não tinha vida, curava aqueles que precisavam de cura, expulsava os demônios daqueles que precisavam, ressuscitou Lázaro 4 dias que estava morto, e para esta figueira ele a amaldiçoou e sentenciou a morte. Então isso foi um espanto, porque instantaneamente aquela árvore secou. Passará estações, passará o tempo, e aquela figueira simplesmente não ia acontecer nada mais com ela. Pensa comigo, a chuva vem, molha a terra, mas nada adianta para ela. Vem a primavera, vem o outono, nada acontece. É tempo de nós pararmos para pensar sobre isso. Como que andam esses frutos? Como que eu tenho frutificado? Como que está a minha vida diante do Senhor? Será que eu sou uma pessoa frutífera? Ou se eu tenho apenas folhas para oferecer? Antes que essa palavra aconteça sobre nós, essa palavra do nunca mais, nós temos que voltar e analisar a nossa vida novamente e ver: Senhor, será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça? Será que eu tenho bondade no meu coração? Será que eu tenho mansidão no meu coração? Será que eu cuido das pessoas? Será que eu me preocupo com as pessoas? Será que eu estou preocupado em servir ao Senhor de verdade? Para pensar, há quanto tempo que você não fala para alguém que Jesus o ama? Ou há quanto tempo que você não ministra mais a palavra? Ou há quanto tempo que você não canta? Há quanto tempo que você não toca para Ele? Aonde estão os seus frutos? E se Jesus chegasse até nós hoje, procurar os frutos, o que você tem para oferecer para Ele? Será que nós viemos a viver somente de aparências, somente preocupar com as folhas, com a nossa encorpagem, com o nosso jeito de crente? O que será que vai acontecer quando Jesus vier nos procurar os frutos? E o que eu tenho que fazer para mudar? Sabe, desde o momento em que eu comecei a buscar o Senhor de todo o meu coração, colocando meu coração mesmo na presença dEle, não é fácil. De maneira nenhuma é fácil. Mas eu comecei a sentir um amor tão diferente, algo que é inexplicável. A minha vontade é de estar na presença do Senhor, de estar fazendo a vontade dEle. Não é só de tocar, cantar, não, meus irmãos, é de estar aqui, é de servir. Sabe, o amor, sabe quando o adolescente vai com a paixão que deixa as pernas trêmulas? É dessa forma. É dessa forma que nosso Senhor Jesus quer que nós chegamos a Ele, com o coração quebrantado, com nossas pernas trêmulas e com temor pela presença dEle, e querendo mais e mais a presença dEle, ansiando mais e mais a presença dEle. Sabe, eu chego ao ponto de ter uma leve ansiedade para estar na casa do Senhor. Um anseio pela presença foi brotado no meu coração, algo que não
Esse lugar de apaixonado, ou esse lugar de coração quebrantado, esse lugar com o coração totalmente transformado pela graça dele. Sabe, não é só vir na igreja, não é só participar de um culto, não é sobre isso. É você prestar um culto a ele com seu coração quebrantado diante dele. E talvez você ache chato, né? Os ministros falam aqui em cima, levanta sua mão, faz aquilo, dê glória, não sei o que, não sei lá. Meu irmão, o ministro simplesmente está fazendo aquilo que o Espírito Santo Deus está conduzindo ele a você a fazer. É porque você não está fazendo. E o tempo é esse, o nosso tempo é o agora, é o hoje. Ah não, eu vou amanhã, no próximo culto, eu vou me quebrantar mais, eu vou me entregar mais, eu vou buscar mais, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, é hoje. É hoje. Se um amor tão constrangedor não te constrange, um amor que foi posto em um madeiro, que sofreu todas aquelas pisaduras, aqueles flagelos, não te constranger a se derramar na presença dele, quem será eu? Quem será alguém que vai fazer você se derramar? É você diante dele. É você que tem que abrir seu coração para ele. Mesmo que o tronco esteja seco, caído, ainda há esperança, porque o cheiro das águas brotará, ao cheiro das águas florescerá, ao cheiro das águas transformará novamente, porque é o Espírito Santo de Deus que vai fazer a transformação na sua vida. Leva-me ao lugar, Jesus. Leva-me ao lugar, Jesus. Leva-me ao lugar, Jesus. Leva-nos. Nós precisamos ir a este lugar, Jesus. O lugar qual o Senhor nos preparou para esta intimidade contigo. Nós precisamos ansiar por este momento, por este encontro. Amanhã já é segunda-feira. E o que você fez para o Senhor hoje? O que você entregou para Ele hoje? O tempo daquela figueira chegou. O fim para aquela figueira chegou. Mas para mim e para você ainda não chegou. Ainda há tempo para você voltar. Ainda há tempo e ainda existe esse tempo. E este tempo é favorável para a sua vida. Este tempo é crucial para a sua vida. Este tempo é necessário para você voltar a fazer aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer. Sem olhar para a esquerda, sem olhar para a direita, sem olhar para aquilo que as pessoas vão dizer sobre você. Ali está crente, está mesmo, eu sou crente, sim, eu creio na palavra. Não, ali está aquele fulano que quer aparecer, não. Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer a seu respeito. Se você estiver debaixo da graça e da palavra do Senhor, permaneça que os frutos vão vir no tempo certo, determinado na sua vida. Aleluia. Sabe, queridos, o Espírito Santo de Deus, Ele nos leva todos os dias a parar e analisar como estão a minha vida, os frutos diante do Senhor. Aonde está a sua esperança? Aonde está o seu firmamento? Aonde está o teu coração? São nas coisas deste mundo. Como a palavra em Coríntios está falando, você vai ficar com seus olhos naquilo que vai passar, ou você vai colocar os seus olhos naquilo que é eterno.
seu amor vai ficar nesse amor passageiro, terreno, ou seu amor vai ficar fixo no amor que pode todas as coisas, no amor que é eterno, no amor que vai durar para toda a eternidade. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração, meu amado? Aonde que você tem colocado as suas expectativas? Aonde que você tem colocado os seus pés? Aonde que você tem colocado as suas mãos? O que você tem falado lá fora? O que você tem feito lá fora? Será que são frutos verdadeiros? Ou será que são frutos podres? Ou será que você não tem nada? Ou será que você é apenas uma figueira seca com folhas? É tempo de nós imaginarmos, não, é tempo de nós parar e analisar a minha vida, a sua vida. Como estão os frutos que o Senhor colocou na nossa mão? Como que está a minha vida diante dele? E quando chegar o teu tempo e você ter que sair dessa terra e passar para a eternidade, o que você deixou? Aonde estão os seus frutos? O que você vai deixar aqui nessa terra? Porque essa terra aqui é passageira, nós estamos aqui apenas de uma passagem. O que você vai deixar? Ou o que você tem feito para deixar aqui nessa terra? Porque nós temos